Já estamos de volta e agora entrando no segundo bloco aqui do nosso encontro, programa Mulheres com Você, na TV Galega, nossa imagem da cidade. E agora pontuando a educação, falando sobre a educação técnica, educação profissional e ao mesmo tempo também aqui a apresentação de novos desafios para quem tem a cara do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui pertinho no município de Gaspar, mas envolvendo Bela Vista, a gente fala que está pertencente a Blumenau e a Gaspar. A minha convidada, Ana Paula da Silveira, que é diretora-geral do Campus Gaspar e ao mesmo tempo, logo assumindo um novo desafio, assumindo a diretoria executiva do Instituto Federal de Santa Catarina. Ana Paula, seja bem-vinda aqui à TV Galega, tá? A gente que agradece sempre esse espaço que a TV Galega nos dá para que a gente possa conversar um pouquinho sobre os desafios da educação técnica e tecnológica no nosso país e na nossa região. Pois é, educação técnica, educação tecnológica e visando uma melhor colocação da pessoa dentro da sociedade, da pessoa no campo profissional e ao mesmo tempo também engrandecendo os institutos federais que vieram para ficar e também para formar muitas pessoas, como é o caso do Campus Gaspar, já há bastante tempo, formando muitas pessoas, transformando muitas vidas, né? Exatamente. Nós vamos completar em dezembro desse ano 15 anos de existência, né? E nesses 15 anos são muitas trajetórias de sucesso que a gente costuma dizer que nós temos escolas que têm como um grande objetivo fortalecer o voo, né? É isso que a gente faz, a gente procura fortalecer o voo dos nossos estudantes para que eles possam trilhar trajetórias de sucesso ao longo das suas vidas. E aí, claro, oferecendo educação profissional, responsável, de qualidade, pensando sempre nesse sujeito que é o sujeito integral, né? Porque quando ele vai para o mundo do trabalho, ou se ele vai dar seguimento à sua formação profissional, se ele pretende continuar nessa trajetória de educação, é fundamental que ele continue com muita consciência crítica da sua responsabilidade perante o mundo e perante os espaços nos quais ele transita. Ana Paula, você mencionou que agora, nesse ano, completando 15 anos do Campus Gaspar, do Instituto Federal de Santa Catarina. E como é que foi o início de tudo e, mais do que isso, a transformação envolvendo o Instituto para a região e a própria região também transformando o Instituto, porque ele vai ao encontro das necessidades e depois proporciona também essa formação direcionada justamente para o que o mercado pede muitas vezes, né? Então, exatamente isso. Quando os institutos federais eles são criados lá em dezembro de 2008, e aí o Campus Gaspar ele está justamente na primeira leva daquilo que nós chamamos de expansão, movimento de expansão. Nós temos vários campos que são criados pelo Brasil inteiro dentro desse primeiro movimento. E Gaspar vai surgir, o Campus Gaspar vai surgir muito alinhado às demandas dos arranjos produtivos locais. Aliás, isso está na lei de criação dos institutos federais. Quando os institutos federais eles são criados, eles já são criados com esse grande objetivo, de atender as comunidades do nosso entorno. Então, no caso do Campus Gaspar, na audiência pública, que então vai orientar a oferta de curso, apareceram muito fortemente os cursos da área de informática. Não é à toa, afinal de contas, nós temos um arranjo produtivo de desenvolvimento de sistemas muito forte na nossa região. Também o eixo produtivo da moda e do vestuário, né? Estamos realmente no maior polo têxtil do país. Isso é fundamental, então, quando nós pensamos a nossa oferta, ela precisava vir orientada para isso. Também, lá na nossa origem, apareceu o eixo da indústria de base química. Por quê? Porque muitos dos nossos processos, sobretudo os processos relacionados à indústria do vestuário, eles também envolvem processos químicos, né? E também, na época, foi aventada a necessidade dos cursos da área de gestão e negócios. Principalmente porque nós sabemos, aqui na nossa região, nós tínhamos muitas empresas que eram empresas familiares e que vão sair, né, dessa lógica de empresa familiar para se consolidar em espaços de mercado, pensando a questão da inovação, pensando a questão das demandas atuais de um mercado cada vez mais competitivo, e nós precisávamos então ter também o eixo de gestão e negócios.
Ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Vão aparecendo outras demandas que dialogam com essas. Então, por exemplo, acabamos de lançar um curso de especialização na área de meio ambiente, muito focado na questão dos desastres naturais, com uma procura enorme, né? Vai ser uma especialização em parceria com a Defesa Civil. Então vejam como é que as nossas ofertas, elas surgem realmente muito linkadas às demandas que nós temos na região. E claro, durante todo esse processo, quando a gente fala em gestar um campus, porque é um processo de gestação, né? Gestar cursos, elaborar os cursos, colocar os cursos na rua, mas também subir um prédio, né? Pavimentar a área ao redor do prédio, nos dois sentidos, no sentido literal, de colocar mesmo a pavimentação, mas também pavimentar a relação com a imprensa, a relação com os diferentes municípios. Esse é um processo que é custoso, né? Mas que também é muito gostoso, né? A gente fica muito feliz hoje de ver o espaço que o Instituto Federal de Santa Catarina ganhou dentro dos arranjos produtivos, dentro das prefeituras. Hoje, o Instituto Federal tem um papel também muito significativo no campo da formação de professores, tanto para o Estado quanto para os municípios do nosso entorno. Então, eu acho que é com muita felicidade que a gente olha, né, esses 15 anos que se passaram e a gente vai vendo aquilo que a gente vem ao longo do tempo construindo, claro, junto com a sociedade. E no campo social, entre tantos programas aqui, eu destaquei também o programa Mulheres 1000, que também tem uma relação muito importante e ao mesmo tempo de transformação de histórias, através desse programa também, né? Com certeza. E o Mulheres 1000, inclusive esse ano teremos novas turmas do Mulheres 1000, voltadas, sobretudo, às comunidades de migrantes e imigrantes que nós temos na nossa região. Nós sabemos que temos recebido ao longo dos últimos anos muitas mulheres que vêm deslocadas de outras regiões do país e até de fora do país, né? E que trazem seus filhos. As crianças estão aí nas escolas. Nós temos hoje na rede municipal de Blumenau mais de 300 crianças imigrantes, a mesma coisa nas escolas estaduais. Então nós estamos falando realmente de uma demanda social muito bem demarcada. E o programa Mulheres 1000 teve no Campus Gaspar a sua primeira experiência no sul do país, né? O Campus Gaspar foi o primeiro campus que alojou esse programa tão importante. Por que muito importante? Porque quando nós estamos falando de mulheres, nós precisamos pensar em muitas coisas. Em primeiro lugar, que os arranjos familiares, eles se reconfiguraram ao longo dos últimos 10 anos. Hoje, boa parte das famílias brasileiras tem na mulher o arrimo da família, né? Uma outra questão fundamental é que a maneira como a mulher ela encaminha a educação de seus filhos fala muito também sobre a adesão ou não dessas crianças ao próprio processo de escolarização. Então, quando a mulher ela valoriza o processo educacional, ela traz isso para os seus filhos. A outra questão é a elevação de renda, né? É fundamental que as mulheres elas também possam gerar renda. E nós sabemos que num país em que os índices de violência contra a mulher eles são assustadores, é fundamental que a mulher ela possa ter autonomia, né? Inclusive para que a gente possa lutar contra esse problema tão complexo que é o problema da violência doméstica. Então, o Mulheres 1000, para a gente, ele simboliza muito disso. E eu sempre conto uma história. Quando nós tivemos a primeira turma do Mulheres 1000, isso foi em 2012, nós tínhamos uma estudante que na época vinha direto do trabalho e ela contava para a gente uma história familiar bastante complexa. Logo ali na entrada de Gaspar, nós tínhamos uma região muito vulnerável e ela residia nessa região e tinha na época o arranjo familiar dela comprometido pelo fato de ter o marido cumprindo pena junto com o filho mais velho. Mas ela tinha 2 meninas em casa e um filho menor. E ela queria muito dar uma oportunidade para essas crianças. Ela se aproxima do IFESC a partir do Mulheres 1000. Ali ela entende que ela é capaz de mudar a vida da sua família. E logo depois da pandemia, primeira formatura depois da pandemia, primeira formatura presencial, eu olho lá da mesa de autoridades e ela está lá,
no auditório. Naquele dia ela estava formando suas 2 filhas. Quando ela me abraçou, né, e ela me contou a história e a maneira como essas meninas estavam proporcionando a ela e àquele arranjo familiar uma outra realidade, a gente pensa dever cumprido. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Dever cumprido também como diretora-geral do Campus Gaspar e logo assumindo a diretoria executiva do IFSC, a importância e o peso também dessa nova responsabilidade? Então, o peso é grande. Né? A diretoria executiva do Instituto Federal de Santa Catarina é aquilo que nós chamamos nas universidades federais de vice-reitoria. Né? E nós estamos falando de um instituto federal que é um dos mais antigos do país, né? Então, estamos falando de uma instituição que tem mais de 100 anos, são 115 anos, de uma instituição que tem 45 mil estudantes espalhados pelo estado, em 22 campos já implantados e um campus em processo de implantação, que é o campus Tijucas, e a reitoria. Né? E uma instituição que é de uma pluralidade muito grande. Primeiro porque é uma diversidade enorme de cursos que nós oferecemos, né, em todos os eixos de formação. Estamos falando também de uma diversidade muito grande de estudantes. Boa parte dos nossos estudantes, principalmente dos cursos superiores, acessam os nossos cursos por meio do Enem. Então, hoje nós recebemos estudantes do Brasil inteiro para fazer nossos cursos, né? Aqui mesmo em Gaspar, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Que é um grande case de sucesso. Nós temos estudantes do Brasil inteiro vindo fazer o curso. E um instituto federal que durante muitos anos é destaque no país. Foram 6 anos consecutivos como o melhor instituto federal do país e hoje somos o 2º melhor. Então, a gente precisa, quando a gente vê o tamanho da demanda, né, a gente vê que ela não é pequena, mas é sempre construída coletivamente. Então, a gente está num projeto muito bonito de construção coletiva. Fomos eleitos com uma margem de votos bastante confortável. E sabe o que é mais bacana? Fomos eleitos com o apoio dos 23 diretores que estão neste momento, né, à frente dos nossos campos. Então, eu acho que isso fala bastante do projeto e também nos traz uma responsabilidade enorme. Com certeza, até porque assim, o que deu certo em Gaspar agora é olhar para o estado como um todo e também poder pontuar o que deu certo em Gaspar e dividir esse sucesso com os demais, né, as demais unidades que representam o Instituto Federal aqui no nosso estado. Exatamente isso. E nós vamos fazer juntos. O professor Zísimo, eleito, então, nosso novo reitor, está hoje à frente do campus Florianópolis, e muitos de nós catarinenses não sabemos, mas o campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina é o maior campus de Instituto Federal do país. Né? Então, são números, são dados, são informações para nós catarinenses, né? E motivo também para a gente se orgulhar dessa longa história de oferta de cursos gratuitos, de cursos de qualidade e que, como você disse, transformam a vida das pessoas. E você tocou num ponto importante agora, essa palavra, gratuidade. Todos os cursos são gratuitos no Instituto Federal de Santa Catarina? Absolutamente todos. Estejamos nós falando dos cursos de línguas, né, que são cursos que têm muita procura, estejamos nós falando dos cursos técnicos integrados, que são talvez a nossa oferta mais conhecida, né, que é o ensino médio junto com a formação técnica, mas também falando dos nossos cursos de graduação, dos nossos cursos de especialização, todos eles são integralmente gratuitos. Né? O estudante, além da gratuidade, é importante sempre a gente lembrar do número de oportunidades que o Instituto Federal de Santa Catarina abre para esse estudante. Né? Oportunidades no campo da pesquisa, no campo da extensão, das oficinas na área de ensino, da prática de esportes, da prática de intercâmbio. Então, são muitas oportunidades que vão se juntando à oferta dos cursos propriamente dita. Nesse momento, quem se pergunta como ser um aluno, como receber todo esse conteúdo, como estudar
no Instituto Federal de Santa Catarina, tendo como exemplo aqui o Campus Gaspar, pertinho da gente, no bairro Bela Vista, que tem ainda aquela confusão, identidade de Blumenau ou de Gaspar, é de ambas as cidades, colocamos assim dessa forma. É do Vale do Itajaí. É do Vale do Itajaí. Né? É isso aí. Como é que é a forma de ingresso no Instituto? Nós temos diferentes formas de ingresso, pensando também os diferentes cursos. Para os cursos superiores, nós temos uma parceria IFSC, UFSC e IFC, por meio do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos também o ingresso pelo Enem, né? Então, o estudante que faz o Enem, ele pode acessar os nossos cursos superiores por meio do SISU, que é o Sistema Unificado do Governo Federal. E quando nós temos a situação de sobra de vagas, a gente também tem ingresso por histórico escolar. No caso dos cursos integrados, nós temos o exame de classificação. São cursos bastante disputados, mas eu sempre conto isso e sempre falo, sublinho isso, porque assim, eu sou egressa da antiga escola técnica. Um dia eu passei por essa prova, né? Um dia eu fui estudante. Então eu acho que é isso que faz o olho da gente brilhar, e eu sei como a escola técnica, ela abriu, naquela época, era o nome que nós tínhamos antigamente, né? Ela abriu os meus olhos, por exemplo, para o mundo da pesquisa, né? E eu vejo como isso acontece com os nossos estudantes. A minha filha é egressa do nosso campus, e a mesma coisa aconteceu com ela, e a gente vê isso acontecendo com muitos estudantes todos os dias. Então, para os integrados, a gente tem o exame de classificação. E para a maior parte dos demais cursos, a gente tem o sorteio público. Só que nós estamos gestando uma nova solução de ingresso também por ordem de inscrição. Ainda não está disponível, né? Mas em breve nós teremos também, e a gente também espera que para alguns cursos, principalmente aqueles cursos que você precisa de uma entrada, um ingresso muito ágil, né? Os cursos, por exemplo, na área de costura, né? Que são cursos que a gente está ofertando o tempo todo e que são de curta duração, então é importante que a entrada ela seja muito ágil, que a gente também possa trabalhar pela ordem de inscrição. Nas redes sociais, encontramos vocês, acompanhamos esse dia a dia também do Respirar o Instituto Campus Gaspar? Uma dica importantíssima, né, para quem está nos acompanhando, acompanhar o Instagram do Instituto Federal de Santa Catarina. E aí é fácil, porque Instituto Federal de Santa Catarina no Instagram, e cada campus vai ser Instituto Federal de Santa Catarina, ponto. Então, aqui no caso Gaspar, ifsc.gaspar. E o nosso perfil de Instagram de toda a instituição é somente IFSC. Então, @IFSC para toda a instituição, @ifsc.gaspar para o campus aqui pertinho. Lá tem novidade o tempo todo. É evento, é bolsa, é oportunidade de estágio, são os cursos, processos de ingresso, né? Tudo por lá. Isso é Instituto Federal de Santa Catarina, isso também é Campus Gaspar. Professora, muito obrigada por estar conosco, trazer um pouquinho do que é respirar realmente o Instituto Federal e ao mesmo tempo também sobre esses novos desafios que estão chegando. Obrigada, tá? A gente agradece e fica sempre, né, à disponibilidade para estarmos juntos em outros momentos. Agradeço muito pelo carinho que vocês sempre tiveram com a minha pessoa e também com o Instituto Federal. Isso aí. Intervalo comercial, gente. Na sequência tem muito mais. Vamos falar sobre segurança nos condomínios. Também é de toda a nossa responsabilidade, até mesmo para quem não mora nesses espaços, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que vai ser colocada em evidência no nosso próximo assunto, logo após o intervalo comercial. Eu volto já.